Olá, tripulação, daqui o Comandante Dantas mais uma vez e hoje a gente vai falar sobre o primeiro caso do computador de voo. Então a gente vai falar dessa grande pedra no caminho aí dos alunos, tanto de piloto privado quanto de piloto comercial, né? Quem já está estudando piloto comercial sabe que o tempo inteiro da sua navegação de piloto comercial, você vai ter que fazer na sua navegação IFR correções do vento, porque o vento influencia durante a sua navegação. Como se trata de um voo simulado, a sua aeronave por vezes vai estar voando em uma direção e o vento vai vir dessa direção. Quando você faz uma curva, esse vento que vem da mesma direção agora te influencia diferente. E o primeiro caso do computador de voo serve para poder fazer e entender qual o efeito da componente de vento sobre a sua aeronave, né? Então, quando a gente fala do primeiro caso do computador de voo, nós estamos falando de uma situação típica do dia a dia, uma situação que é muito presente, que acontece o tempo inteiro, e é por isso que ela é tão importante. O primeiro caso do computador de voo, a gente vai exercitar então a situação onde a gente tem o rumo e quer saber a proa, onde a gente tem a VA e quer saber a VS. Então, uma situação de planejamento, onde eu tenho um determinado valor, eu tenho os meus dados de planejamento e quero saber os dados reais que eu vou aplicar em voo. Então, isso aqui é planejamento e isso aqui é o meu voo efetivamente. Então, eu tenho o rumo e quero saber a proa. Por quê? Porque o rumo é a direção do meu voo e a proa é para onde eu vou apontar o nariz de modo a corrigir o vento e poder seguir corretamente para esse rumo sem sofrer a deriva, né? Da mesma forma, quanto esse vento vai me frear ou me acelerar, fazendo o meu estimado variar de tempos em tempos. Então, basicamente, o primeiro caso do computador de voo é um caso onde, conhecendo o vento, a gente vai descobrir os valores efetivos do voo, proa e velocidade de solo. E, obviamente, isso tem tudo a ver com o quê? Rota, rumo, proa, VA e VS, isso é pé de galinha. Então, isso é o nosso conceito básico de rota, rumo e proa aplicado para um caso de conhecer o vento e não só simplesmente conhecer a componente de vento. Nos efeitos mais simples de computador de voo, nas situações, nos efeitos mais simples da rota, rumo e proa, o exercício ele já vai te dar a deriva ou a correção de deriva. Então, você tem ou a correção de deriva já paga, por exemplo, mais 10, ou a deriva já paga. Aqui, quando eu trato do vento, é um probleminha a mais, porque eu tenho o conhecimento de um determinado vento, para a partir desse vento eu determinar quanto eu preciso corrigir e, consequentemente, determinar a minha proa. Então, a gente vai exercitar esse caso. Por exemplo, vou dar antes de mais nada, antes da gente começar a exercitar, vou falar para vocês uma situação hipotética. Tá aqui um voo simulado de Goiânia para Brasília, onde eu tracei na rota eu tracei na carta a minha rota, né? Então a rota está pintada aqui de verde entre Goiânia e Brasília. E o que o piloto consegue obter a partir dessa carta? Ele consegue obter, em relação a esse meridiano aqui, que é o meridiano verdadeiro, a gente obtém o rumo verdadeiro. Se eu pegar isso e fizer aqui na minha isogônica a correção da declinação magnética, eu obtenho o rumo magnético. Só que isso não é o suficiente, porque eu posso ter um vento incidindo sobre a minha rota, ainda mais nos dias de hoje, onde a gente tem aplicativos, onde a gente consegue definir de onde está vindo o vento. Então isso tudo se torna até mais confortável, porque eu consigo determinar de onde vem o vento e qual a intensidade do vento. Então, eu conhecendo o vento, eu consigo saber se esse vento vai me empurrar e vai me fazer chegar mais cedo do que o meu planejamento, se ele vai me tirar da rota para a direita ou para a esquerda, se ele vai me derivar, enfim. Essa é uma situação a se prever no primeiro caso do computador de voo. E, pessoal, eu vou ensinar então essa técnica do primeiro caso do computador de voo, nada mais justo do que fazendo exercícios e mostrando para vocês como é que a gente evolui isso aqui no computador de voo. Pessoal, acabei tendo que fazer um corte aqui porque deu um probleminha na comunicação, porém, eu ia dizendo que vou deixar indexado para vocês uma lista de onde eu tirei alguns dos exercícios que eu vou resolver agora aqui.
Tá? Então, vocês vão ver que eu vou resolver alguns exercícios para vocês, mostrando passo a passo. Vamos tentar não fazer uma aula muito grande para você entender e ser mais direto. Não vou ficar falando muito aqui, mas eu vou deixar indexado aí no link. E não esquece de mandar esse link para os colegas para a gente você incentivar o canal e para a gente continuar fazendo esses vídeos aqui das matérias de PP e de PC. Tá? Então, deixa aquela curtida, compartilha, comenta aí para a gente se você curtiu. Tá? Divulga lá para a gente no Facebook, onde você puder, que ajuda bastante. Vocês sabem disso aí, tá bom? Se inscreve aí também. E aí eu vou deixar uma lista para vocês que eu elaborei com todo carinho aí abaixo, são 10 questões, tem o gabarito no final, vou resolver algumas. Se você já sabe ou quer tentar fazer, já começa tentando fazer então por aí. Vou trazer alguns, acho que 4 exercícios de uma lista que eu fiz de 10 exercícios. Então, basicamente, todos eles são do mesmo princípio, todos eles são do primeiro caso do computador de voo. Então, é só o nível de atenção nos detalhes é que vai mudar de um para o outro. Então aqui o primeiro deles, por exemplo, eu trouxe para vocês com os seguintes dados. Rumo verdadeiro 250, VA 150 e vento 280 com 20 nós. Quais serão VS e proa, respectivamente? Se você já sabe fazer, tenta fazer, achou o resultado, ótimo, espero o gabarito aqui. Se você não sabe, vem comigo, no segundo você tenta fazer, enfim, tenta aí evoluindo com o conhecimento que você tem aí, tá bom? Então, ó, vamos diretão, sem mais delongas aqui, eu vou trazer para vocês o computador de voo. Primeiro passo do primeiro caso do computador de voo. Você pode até fazer numa listinha, se você quiser, ó, abre um bloco de notas aí, coloca assim, ó, passo a passo, ó, passo 1 é o quê? É lançar o vento. Então, direção e velocidade. A primeira coisa que você faz no computador de voo é colocar o vento no computador de voo. Eu preciso saber de onde está vindo o vento. O meu vento não é de 280 graus, então você vai lá no seu computador de voo e vai aqui no índice verdadeiro, no True Index, colocar o valor de 280 graus, alinhadinho aqui, máximo preciso que você puder, coloca aí 280 graus. Lancei a direção, falta a velocidade. Como é que eu vou lançar a velocidade? A velocidade do meu vento era de 20 nós. Então, com a caneta hidrográfica, tá? Compra uma canetinha hidrográfica, lá na papelaria você consegue, ó, caneta hidrográfica. Se tiver sem acesso total, você vai no lápis mesmo, depois você passa a borrachinha. Mas ideal, caneta hidrográfica, dessa aqui, ó, essa aqui é a boa, tá vendo? Compra uma dessa aqui, e daí você, o que você vai fazer? Aqui no nosso computador de voo, eu vou levar o grumê, essa bolinha central se chama grumê, né? É a marcação central aqui, esse furinho que tem bem aqui, é o grumê, né? Vou levar ele para 100 só para ficar fácil a leitura, mas não é obrigado, tá? Por que eu vou levar ele para 100? Porque o 100 é um valor zerado, 1 no 00, né? Então, um valor zerado, fica fácil de obter as referências. Olha lá, ó, bem centralizadinho na linha do 100. O que eu vou fazer? Eu vou lançar a velocidade do vento com a sua canetinha, você vai dar um ponto na velocidade. Qual que é a velocidade? 20 nós. O que eu vou fazer então? Vou lá no meu computador de voo, 20 nós acima dessa linha do grumê, eu faço um pinguinho com a minha caneta. Olha lá, ó. Assim. Pronto. No seu aí você pode até ser um pouquinho mais preciso que eu. Aqui no computador não dá para ser tão preciso assim, mas tá lá, ó. Lancei a força do vento. Então, observem que eu lancei o vento. 280 graus eu lanço aqui no True Index, no índice verdadeiro. E os 20 nós de intensidade eu lanço acima do grumê. Pronto, o vento está lançado. São só 3 passos, pessoal. O segundo passo agora é o passo 2. Girar para o rumo verdadeiro. Isso é super importante. Tomem cuidado, porque rumo verdadeiro, o vento, se você lembra de toda a teoria, o vento sempre é em relação ao norte verdadeiro. Então o rumo precisa ser verdadeiro. Se o seu rumo for magnético, você vai precisar converter ele para verdadeiro, porque senão vai dar errado. Você está trabalhando um vento verdadeiro com um rumo magnético, tem um erro de magnetismo entre eles. Você precisa liquidar esse erro de magnetismo. Tá? Então, sempre o rumo verdadeiro. Tomem cuidado para o rumo ser o rumo verdadeiro. Então agora a gente gira para o rumo verdadeiro, que é 250 nós. Então vamos aqui, ó. 250, vou jogar ele no True Index. Pronto. E por último, olha onde foi parar o meu vento lá. Ó. Por último, último passo, ó, passo 3. Levar o ponto que você marcou, ponto marcado, para a linha
da VA, da velocidade aerodinâmica, porque a velocidade aerodinâmica importa em quanto o vento influencia sobre a aeronave. Então eu vou levar o ponto marcado para a linha da VA. Então eu vou marcar, qual que seria a minha VA? Minha VA era 150 nós. Então o que eu vou fazer? Vou levar o ponto marcado, essa bolinha que você marcou, lá para a linha do 150. Ó, só subir aqui assim, ó, até o 150. Pronto. Quando eu faço isso, imediatamente o meu grumê me marca a minha VS. Porque olha assim, observa o que é a situação que está acontecendo. A sua aeronave é o grumê e o seu ponto é o vento que você lançou. Então, olha só, de onde está vindo o vento? De proa e de direita. Então o vento vai me frear, portanto a minha VA é 150 e a VS é quanto? 130, tomem cuidado com a graduação, e 1, e 2, e 3, 133 mais ou menos, 132, 133, tá? Então vamos pôr aqui que o meu vento seja de 132 nós, já fico com a alfa ou com a Bravo, estão vendo? Achei a VS, tá? O vento me torna, como ele é de proa, ele faz com que a minha VS reduza de 150 para 132. E qual é a correção de deriva? Qual é a proa? Você precisa lembrar lá do pé de galinha que a proa nada mais é do que pegar o rumo e fazer a correção de deriva. E o ponto marcado vai parar justamente na sua correção de deriva. Onde? Quando ele for para a direita é mais, quando ele for para a esquerda é menos. Quanto está dando o defasado da linha central? 1, 2, 3, 4. Então está dando mais 4, porque para a direita é mais. Ó. A próxima linha seria a do 5, ó. Tá vendo aqui? Ó? Então está dando mais 4 de correção. Então a proa basicamente vai ser os 250 mais 4, vai dar 254. Ficamos com a alternativa alfa como correta. Fácil, né, pessoal? Bem facinho de resolver esses exercícios de pé de galinha somado ali ao computador de voo, né? E a técnica do computador de voo também. Vamos propor mais um rapidinho, eu não quero tornar o vídeo muito longo, mas vamos fazer mais um aqui, ó. Rumo verdadeiro, 50 graus, VA 110. O vento vem de 360 com 10 nós. Então, primeira coisa é o quê? É lançar o vento. Então, vou pôr aqui, ó, 360 graus, que é o norte, né? Tá aqui, ó, 360. Alinhei no True Index com 10 nós, ou seja, vou jogar o grumê para 100, só para ficar fácil a leitura, sempre, ó. E aí vou marcar 10 nós aqui, ó. Pronto. Agora é só girar para o rumo. Segundo passo, ó, girar para o rumo. Qual que é o rumo verdadeiro? 50. Então, vou girar para 50. Agora, ó de onde está vindo o meu vento. De proa e de esquerda. Falta eu fazer o quê? Passo 3, que é levar o ponto para a linha da VA. Qual que é a minha VA aqui? A minha VA é 110. Então, eu vou levar o ponto para 110. Então, você vai subir ele mais um pouquinho aqui, ó. Olha lá, para o 110. O grumê imediatamente marca a minha VS, que no caso aqui está dando 104, mais ou menos, 103, 104 nós. Ele não pediu VS, né? Ele pediu só a correção de deriva. Correção de deriva é onde o ponto foi parar lateralmente. Então tá dando quanto? É só você olhar, ó. Essa linha em negrito é a 5, ó. Então tá dando, ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Menos 4 é a minha correção de deriva. Resolvi mais um problema do computador de voo. Super fácil, pessoal. Vou resolver só mais um para a gente dar uma olhada em um caso quando ele começa a dar uma trabalhada no pé de galinha, tá? Observem que aqui, de novo, eu tenho um vento agora de 180 com 20 nós. Você já vai lá e já lança esse vento. 180 graus, então vamos pular o sul, com 20 nós. Vamos lançar os 20 nós. Leva o grumê para 100, só para ficar fácil a leitura, e lança 20 nós acima. Viu como é bem facinho? Quanto mais você treina, mais vai ficando automático, vai ficando rápido. 180 com 20 nós, está lançado. O que eu vou fazer? Jogar agora, ó, o rumo verdadeiro. Opa, aqui nós temos o rumo magnético, então tomem cuidado, que se você lançar o rumo magnético, com certeza dá errado, tá? Então, ó, vamos lá. O que eu preciso lembrar? Do pé de galinha, que o rumo magnético é o rumo verdadeiro mais ou menos a declinação. Afinal de contas, o que é o rumo magnético? É o rumo verdadeiro que eu meço na carta, somado da declinação magnética, ou seja, a declinação magnética já está inclusa aqui. Então agora eu preciso tirar essa declinação magnética. Então, ó,
Eu tenho aqui 80 igual ao rumo verdadeiro, declinação magnética é 21 uísque, o uísque a gente sabe que soma, porém vai dar um joguinho de sinal, se mais 21 passa para o lado do 80, e quando inverte, inverte o sinal. Então é 80 menos 21. 80 menos 21, eu vou obter o rumo verdadeiro de 59. Aqui que estava a pegadinha dessa questão. Agora sim, eu posso ir lá no meu computador de voo, o vento já está lançado, eu vou girar para 59, ó. Então tá aqui, ó, 60, 59. O último passo é o quê? É somente levar o ponto marcado para a linha da VA. Qual que era a nossa VA agora? 200 nós. Então vamos subir o ponto marcado até lá na linha do 200, ó. Então vamos subir aqui até o 200. E aí você vai ver que vai acontecer um efeito contrário agora. Agora o vento, olha só, ele é de cauda, tá vendo, ó? Ele me atinge pela cauda. Olha o grumê aqui. O grumê é seu avião, representa o seu avião. O vento vem de direita e de cauda, com uma correção de deriva mais 5. Qual que é a minha VS? 210. Ele está perguntando VS aqui? Não, está perguntando só a proa. Eu obtive agora a correção de deriva em mais... Olha como o negócio fica fácil, ó. Correção de deriva é igual mais 5. A proa é o rumo corrigido do vento. Então a proa é 59 mais 5, que vai dar 64. 64 graus. Essa é a minha proa verdadeira. Super, super fácil, né, pessoal? Então, questãozinha muito fácil. Computador de voo, primeiro caso muito importante. Você sabe para onde você vai corrigir o vento na situação prática. Outro fato importante é... O computador de voo acaba te fazendo visualizar melhor todo o esquema do pé de galinha, toda a situação, de onde vem o vento, como o vento influencia. Então ele acaba às vezes servindo só como cola, como referência. Então treina exaustivamente, deixei uma lista para vocês indexadas aí. Não deixa de fazer ela, faz qualquer dúvida, manda nos comentários aqui, fala aí se você gabaritou a lista. Aguardo vocês no próximo vídeo, daqui o Comandante Dantas na escuta.